amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e hoje nós vamos fazer um coletinho para bebê, tá? Então aqui, ó, para fazer esse colete que eu estou fazendo aqui, ó, esse é o padrão dele. Eu vou fazer o seguinte: todo o tamanho que eu utilizei, quantidade de pontos, as carreiras que eu fiz aqui e que quantos pontos eu diminuí, quantos depois tudo isso aqui, tá? Já vou dizendo assim, todos os dados deste colete aqui eu vou colocar depois na descrição do blog aqui embaixo e no primeiro comentário fixado. A quantidade de pontos e depois lá no blog vocês vão olhar, vai ter a foto com as medidas, tá? As medidas que ficaram daqui a aqui, depois de um total, eu fui tirando as medidas desse modelo aqui. Mas agora, para facilitar a explicação, eu vou utilizar uma numeração fictícia. Tá? Eu vou fazer em outra agulha de tamanho menor, mas como se eu estivesse fazendo esse aqui. Vocês vão entender agora quando eu começar a trabalhar. Tá? Esse modelo aqui eu utilizei a agulha 13,5. Tá? Deixa eu ver se foca aqui. Acho que não pegou muito bem a numeração, mas é 13,5 essa aqui. Eu não fiz nessa, eu fiz numa circular, porque eu tenho o costume de trabalhar com agulha circular, porque como eu tenho artrite, pesa menos nos punhos, né? Deixa o trabalho menos pesado do que a agulha reta. Mas esse trabalho pode sim ser feito em agulhas retas. Agora, para o modelo fictício, como o meu fio que eu peguei aqui para trabalhar, ele é mais fino, eu vou também utilizar uma agulha mais fina. Então, aqui, para fazer o modelo fictício, eu vou colocar 30 pontos na agulha, tá? Este modelo aqui tem 86 pontos. Este modelo, o modelo original, tem 86 pontos. Então, para fazê-lo, 86 pontos na agulha. O modelo fictício, eu vou colocar aqui, vou colocar só 30 pontos. Então, assim, ó, eu vou fazer aqui, como eu expliquei, em tamanho menor, mas faz de conta que eu estou fazendo este modelo aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar, como eu já expliquei, eu prefiro trabalhar em ponto meia, eu acho que o meu meia fica mais parelho os cordões do que se eu fizesse em tricô, não sei, eu acho que é um pouco de... Como é que é? A minha visualização só, que na verdade eu acho que fica tudo igual, mas eu sempre acho que o meia fica mais bonitinho. Tá? Então, vocês vão trabalhar aqui no início, então, cordões em tricô. Perdão, cordões em meia. Eu gosto de trabalhar, como sempre digo, primeiro sem fazer e o último em tricô. Se eu, no caso, estiver trabalhando carreiras em meia, né? Eu tô puxando aqui porque eu tô trabalhando com um fio já utilizado, que eu vou fazendo amostras com ele e aí eu vou reutilizando para não ficar pegando fio novo. Então, dando sequência, tá? Vai ser feito da seguinte forma: nós vamos fazer aqui cordões, né? Então, se é cordões, isso significa que nós vamos repetindo as carreiras. Se você começou em tricô, as suas carreiras serão trabalhadas todas em tricô. Se você começou em meia,
as carreiras vão ser trabalhadas todas em meia. Como eu disse, o fio é reutilizado, é por isso que já tem esse fiozinho de seda solto aqui. É claro que se a gente vai trabalhar para uma cliente, o fio tem que ser novo e se isso acontecer, a gente tem que prender esse fio de seda para que ele depois não fique soltando, né? Mas nesse caso aqui, se for uma cliente minha, provavelmente esse aqui é. Esse aqui é para um bebezinho que vai chegar até o final do ano. Mas esse caso amarelo aqui, acho que só para uma Barbie, né? Pro tamanho que eu tô, pro modelo que eu tô utilizando aqui. Só se a gente utilizasse em Barbie. Vou fazer aqui só mais ida e volta para dar uma consistência nas carreiras para fazer a divisão, para a visualização ficar um pouquinho melhor. Tá, então aqui, ó, no modelo original, nós vamos fazer 5 cordões, tá? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 cordões em meia. São 10 carreiras. E aí, então, nós vamos vir fazendo aqui a divisão desses pontos iniciais, o corpinho e pontos finais aqui, tá? Aqui, neste caso, no caso original, tá? Eu fiz da seguinte forma. São aqui 7 pontos, tá? Desses 86, são 7 pontos que permanecerão em cordões aqui e 7 pontos aqui, tá? Esses pontos aqui permanecerão em cordões. E os pontos centrais nós vamos tecer em meia, né? Então, ele fica meia pelo direito e tricô pelo avesso, tá? Então, agora, na minha amostra, eu vou fazer aqui, como aqueles 7 pontos na minha amostra são só 3, tá? Mas no original, 7 pontos. Então, vamos lá. Então, como se eu estivesse fazendo ali os 7 pontos, aqui são 3 pontos. Então, neste caso, ó, não vai ser necessário porque serão só 7 pontos. Ali como só serão 3 pontos. Aqui como são 7 pontos, eu coloquei um marcador de carreiras, né? Coloquei as argolinhas aqui para diferenciar do demais na hora da volta, porque quando a gente volta aqui em meia e aqui em tricô. Então, para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Mas como aqui são só 3 pontos, eu vou permanecer. Então, aqui tudo em meia, essa carreira aqui toda em meia. Na verdade, não só essa carreira. Como ali são cordões em meia e a carreira permanece em meia, pelo direito a carreira ela é toda em meia. Ela só muda pelo avesso. Claro que se você estiver fazendo cordões em tricô, então são os pontos aqui iniciais em tricô, os demais em meia e os finais em tricô. Agora sim. Agora eu tô pelo avesso, então, como eu disse, nesse caso aqui 7 pontos, neste 3. Então, ó, 3 pontos eu vou trabalhar em meia, porque eu tô fazendo cordões aqui em meia. Então, 3 pontos em meia, neste caso 7. Agora, tricô.
Vou trabalhar em tricô até me sobrarem do outro lado lá os pontos do meu trabalho. Neste caso da minha mão, 3 pontos. No caso do trabalho original, 7 pontos. Sobrando aqui, então, cordões em meia e o último ponto em tricô. Cheguei na carreira do direito, permaneço cordões nos 3 pontos ou aqui no 7. E aí, como eu estou do lado direito, na verdade, já disse, essa carreira aqui, ela será toda em meia. Vou fazer mais uma vez aqui a carreira do avesso para que não fique dúvida nenhuma. Então, são os pontos de borda, que são os pontos em cordões, os pontos centrais, que são em meia, e significa que, então, pelo avesso eu vou trabalhar em tricô. Até eu chegar lá do outro lado, que então eu terei os meus 3 pontos que serão feitos em cordões. Então, eu cheguei aqui, os 3 pontos que são cordões. Ó, aqui você já pode enxergar que eu tenho o mesmo trabalho que aqui. Ó, cordões aqui, ponto meia aqui, cordões aqui. Certo? Então, eu agora vou parar aqui e vou trabalhar, tá? Faz de conta que eu já fiz toda essa parte aqui, ó. Trabalhei todas essas carreiras. Como eu disse, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar agora aqui para vocês a fotinho, vocês verificarem como foi que eu fiz aqui para não sobrar dúvida, tá? Mas igual, essas mesmas fotos estarão lá no blog. Então, agora vamos trabalhar como se estivesse trabalhando até aqui. Quando chegar aqui, nós vamos fazer outra contagem. Nós vamos voltar a trabalhar aqui esses pontos, ó, em cordões, tá? Então, aqui nesse caso, são 7 pontos aqui, 14 pontos aqui. Então, 7 aqui, 14 aqui. Vou trabalhar toda a parte aqui do meio em meia e vou passar para o outro lado, que serão 14 pontos aqui em cordão e 7 pontos aqui. Certo? Então, mas aqui na minha amostra, eu separei só 10 pontos. Tá? Então, vai ser assim, ó, como se eu estivesse trabalhando lá. Faz de conta que aqui eu já trabalhei todas aquelas carreiras e agora cheguei na hora de fazer aquela divisão ali. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de pegar marcador. Então, vou colocar aqui, porque depois eu vou mudar, né, a sequência de pontos aqui. Então, neste caso, 10. Neste caso aqui, 21, porque são 14 e aqui 7. Vou seguir aqui os pontos centrais, que nesse caso eu também só deixei 10.
até me sobrarem 10 aqui. 3, 6, 9, 10. Então, mais 2. Coloco o marcador. E aqui são 10 pontos. Fiz errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, 10 pontos também. No original, 21. Olha só o que eu falei. Aqui nós vamos trabalhar cordões. Então, sigo trabalhando em ponto meia. E aqui, na parte central, eu vou trabalhar em meia. Então, tô pelo avesso, eu trabalho em tricô. Voltei para outra ponta, cordões. Então, cordão aqui, nesse caso, é meia. Então, pontos iniciais e finais, você vai trabalhar em cordões. Se você está fazendo em meia, será meia. Se você está fazendo em tricô, será tricô. Pontos centrais, aí sim, em meia de qualquer forma. Ó, aqui a gente já pode ter uma visualização conforme tá aquele trabalho lá, tá? Então, nós estamos só aqui fazendo de conta, ó. Então, aqui é aquela parte ali, essa aqui é a parte central e essa aqui a outra parte do outro lado. Como é que nós vamos fazer aqui, depois de concluir aqui também, 5 cordões, tá? Ó, 2, 3, 4, 5. Aí a gente conclui ali, faz a conclusão de carreira, né? O arremate aqui. Agora nós vamos fazer parte de arremate. Bom, fazendo de conta que eu já fiz aqui 5 cordões, 10 carreiras. Então, eu vou simplesmente fazer o arremate destes pontos que estão separados aqui. Ó. Vou rematar todos eles. Então,
Aqui já tem os pontos da minha bordinha aqui arrematados, tá? Vou arrematar aqui, que é para ficar com a quantidade certa de pontos. Pronto. Então, arrematei os pontos desta base aqui, deste lado. Agora, nós vamos seguir os pontos centrais, em meia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nesse caso aqui. Não estou falando a quantidade aqui porque realmente eu não lembro. Eu não lembro porque eu tenho aqui no meu rascunho aqui só a quantidade que depois eu vou fazer a divisão lá. Então, por isso que eu não estou falando a quantidade total, mas vai ter na parte do vídeo eu coloco aqui para vocês quantos pontos tem aqui. Então, agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer o arremate aqui, tá? Só que, para fazer o arremate aqui, eu preciso permanecer com esses 10 pontos ou a quantidade aqui. Só que eu quero arrematar aqui nessa... Por que eu quero arrematar aqui? Porque eu poderia ir trabalhando e voltar. Eu quero que o arremate fique igual, porque isso aqui vai ser visível. Tá? Não é que nem quando a gente arremata cava, que não é uma coisa visível, porque depois a gente vai costurar alguma coisa. Então, eu quero que o arremate fique exatamente igual. Então, eu não posso ir trabalhando até lá e voltar arrematando para depois seguir trabalhando aqui no meio. Não. Eu vou fazer o arremate aqui. Então, aqui eu tenho 10 pontos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar esse ponto, vou trabalhar o próximo e vou seguir arrematando. Porque eu quero arrematar só os 10 pontos da ponta, não com o ponto do meio, né? Pronto, aqui eu fiz outro arremate. E agora? E agora vem o segredinho. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar aqui e vamos literalmente fazer o arremate. Né? Como se nós estivéssemos finalizando a peça aqui. Assim, eu fiz com que os dois lados ficassem iguais. Tá? E aí, então, agora eu vou dar sequência aqui nesses pontos. Que agora são esses pontos aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que voltar, né? Porque se eu vim pra cá, é como se eu fosse agora virar pra trabalhar ali. Então, você vai pegar o seu fio e vai inserir no seu trabalho, tá? Nesse caso aqui, eu deveria, claro, ter uma agulha para me ajudar, mas eu não tenho. Eu esqueci de pegar, então a gente enjambre. Vamos lá. E aí, nós vamos voltar. Tá? Aí, voltamos lá pro outro lado, aonde nós vamos fazer a divisória ali também para deixar pontos laterais. Certo. Agora aqui, ó, eu tenho de novo aqui 7 pontos. 7 pontos aqui, pontos centrais, 7 pontos aqui. Neste meu caso aqui, eu vou de novo só fazer como se fosse uma amostra. Então, vou deixar aqui 3 pontos. Então, vamos fazer aqui
Depois de prender, então, o fio aqui, agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos que voltar a ter 7 pontos tricô, 7 pontos cordões aqui, os pontos centrais e 7 pontos aqui. Então, neste meu caso aqui, eu vou fazer que nem eu tava fazendo aqui, só 3, tá? Lá são 7. Então, eu vou fazer da mesma forma, eu vou seguir trabalhando os pontos aqui em tricô, perdão, em meia, tá? Porque eu vou fazer cordões. E aqui os pontos centrais, tricô. Cheguei nos 3 pontos, que lá são 7. São cordões, então inverto o trabalho. Se você estiver trabalhando em tricô, segue em tricô, né? Tá. Então, agora aqui, cordões e aqui meia. Este meu caso, como o meu cordão é em meia, eu repito que toda a minha carreira será em meia. Ó, então aqui nós vamos ter o mesmo trabalho que a gente tem aqui. Agora eu vou pegar meu trabalho original, tá? Bom, ó, então agora eu vou deixar para vocês a foto da quantidade aqui. Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer aqui a divisória para fazer a parte que seria considerado lá para frente, tá? Como é que vamos fazer então? Agora nós vamos dividir aqui assim, ó. Aqui serão então, nesse caso, no original é tricô, porque aqui eu inverti a carreira. Quando chegou aqui eu inverti, tá? Então, aqui 7 pontos iniciais. Se você seguiu que nem eu segui lá na amostra, aqui é meia, tá? Mas aqui, na hora que eu fui até lá e aí então eu voltei fazendo do tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora são 4 meias. E aqui são 7 cordões para divisão. 3, 4, 5, 6, 7. Essa parte aqui é a que vai dar sequência lá pra frente. E aqui, até chegar ao outro lado, a gente ficar com a mesma quantidade, aqui, ó, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mais 8 pontos centrais. Esses pontos centrais aqui, eles são da parte da nuca. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só confirmando, então, 7, 4, 3, 6, 7. Então, são 8 aqui, tá? Tá? Agora, nós vamos fazer a divisória aqui de novo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui 4.
Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses pontos aqui da agulha, eu vou arrematar eles, tá? Porque aqui a gente só fez a divisória para que fique igual, igual aqui e igual aqui. Os pontos da nuca serão arrematados, então, vamos lá, vamos arrematar aqui. Então, trabalhei o primeiro, o segundo, passei por cima. Trabalhei, passei por cima. E aqui eu já cheguei na outra parte, só que eu tenho esse ponto aqui, então eu tenho que arrematar ele para ficar com a mesma quantidade de pontos. Então, esse ponto faz parte daqui. Conferindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a mesma coisa do outro lado, vou mostrar para vocês. Ó, aqui, ó. Assim, é só porque agora nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos começar a trabalhar assim, para fazer a parte da frente. Agora, nós podemos fazer de duas maneiras. Eu posso trabalhar só esse lado aqui e depois este, ou eu faço aquilo que eu costumo fazer. Pego um fio de fora e coloco aqui para trabalhar as duas partes juntas. Aqui eu vou dar sequência porque eu vim até aqui trabalhando. Então, vamos lá, para não confundir. Vamos dar sequência até o outro lado. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, aqui no direito do trabalho, agora é o que eu falei. Eu tô com esse fio aqui. Então, esse fio que vai trabalhar isso aqui. Agora, eu vou colocar um fio extra aqui, que é para trabalhar esse aqui, trabalhar junto, para que não dê confusão. Então, já estou com meu fiozinho preso aqui. E eu vou trabalhar normal aqui, só seguindo os pontos. Por enquanto, será assim. Nessa carreira aqui, nós vamos seguir os pontos como eles se apresentam. Tá? Larguei, então, esse fio e agora eu venho para esse aqui. Como eu disse, é opcional fazer os dois lados
os dois lados juntos. Se você não quiser, você pode simplesmente trabalhar um lado e depois trabalhar o outro. Ó. Tá? Então, agora nós vamos começar a fazer a trança aqui no meio. E as laterais vão permanecer da mesma forma. Olha só, até vou mostrar pra vocês aqui como eu inverti, que eu falei lá, né, que eu acabei invertendo, ficou tricô aqui. Olha o que eu falo pra vocês. Me digam aí nos comentários se é só a minha visualização ou se é verdade. Olha só como eu acho que o meu ponto meia fica mais apertadinho. Os cordões ficam mais apertadinhos que o tricô. Eu acho, pelo menos. Vocês não acham? Botem aqui nos comentários pra mim. Por isso que eu acabo sempre comentando com vocês que eu prefiro fazer cordões em tricô do que em meia. Mas nesse caso, olha eu, de novo falei errado. Cordões em meia, eu prefiro fazer em meia do que em tricô. Mas nesse caso aqui, quando eu peguei lá a carreira, eu acabei invertendo, né? Eu acabei não indo do outro lado e voltando e fazendo já. E aí eu acabei tendo que inverter aqui, ó. Eu fiz uma carreira a mais e aí acabei tendo que inverter para ficar certinho. Mas lá no mostruário eu fiz certo, né? Eu fiz a ida e daí voltei e aí já segui trabalhando como se fosse trabalhar em meia para dar sequência igual aqui. Bem, então agora nós vamos trabalhar sempre esses pontos aqui, os 7 iniciais e os 7 finais, em cordões, independente de como você esteja fazendo, se for meia ou se for tricô. Tá? Então, aqui 3, 6, 7. Agora, aqui nesses pontos centrais, nós vamos fazer trança, tá? Só que aqui tem uma escolha. Como tem trança aqui e trança aqui, tá? Se você tiver a habilidade de cuidar, você pode fazer essa trança pra lá e essa trança pra cá, certo? Ou se você não tiver tanta habilidade, trame elas iguais, as duas para lá ou as duas para cá, tá? Eu vou mostrar para vocês a situação de fazer tranças essa para cá e essa para cá. Então aqui, eu vou fazer essa trança para lá, então esse aqui tem que estar à frente do trabalho. Deixa eu pegar uma agulha auxiliar aqui. Essas primeiras eu vou fazer com auxiliar para quem não tem habilidade também de fazer sem. Então, coloco esses dois pontos à espera na frente, tramo os outros dois pontos em meia, retorno os pontos para cá, tramo em meia. Ó, então essa trança ficou tramada para lá. Termino aqui. Esses pontos aqui. Agora eu vou trabalhar
essa outra aqui. Como eu disse, agora eu quero essa trança para lá. Então, eu vou colocar esses 2 pontos à espera atrás. Vou tramar esses pontos que ficaram na minha agulha. E vou voltar, até já escapou ali, esses 2 outros pontos aqui. E aí, tramo eles em meia. E aí, faço aqui os pontos da borda. A carreira de avesso é toda em tricô, porque eu só vou acompanhar os pontos. Ela só não será em tricô se aqui a borda estiver sendo tecida em cordões em meia. No meu caso aqui, agora é tricô. Se não, aí será meia ou 7, os 4 pontos centrais em tricô e os outros 7 em meia. Aqui, agora eu vou deixar esse fio pra lá pra gente começar a não manusear errado. Agora, do lado direito. De vez em quando embola, né? Olha só. Quase que eu me passei. Agora aqui eu não vou tramar, eu vou fazer os 4 pontos em meia sem tramar. Então, agora chegou a hora de tramar de novo. São 7. Não, eu
Insisto que são 8, são 7. Então, ó, a minha trama daqui é para lá. Então, esses 2 pontos têm que ficar à frente e os outros pontos ficam atrás. Então, agora eu vou fazer sem auxiliar. Então, 2 pontos à frente, 2 pontos atrás. Tramo tudo em meia. Agora, no outro ali, a trança é o contrário. Neste caso aqui é o contrário. Se você não quiser, você escolha para qual lado e pode seguir fazendo igual de um lado e de outro. Tá? Agora, eu tenho que tramar para cá. Então, esses 2 pontos aqui, tem que tramar para lá. Então, tiro todos aqui, retorno esses 2 e passo esses aqui para frente. Quase que eu perdi você. Esses fios que se esfarelam são... Eu digo que se esfarelam, né? Porque eles têm fiozinho separado do outro. A trama não é uma trama giradinha, fechadinha. Ele se esfarela, né? Que eu digo, ele se abre, ó. É um fio que se abre. Tá. Então, agora vai voltar normalmente e assim nós vamos trabalhando essa parte aqui. Vou mostrar aqui, ó. Ó, então, vai ficar 7 pontos aqui, a trança, 7 pontos. Do outro lado, a mesma coisa, 7 pontos, a trança, 7 pontos. E aí, nós temos que ir cuidando a altura. A altura é como se fosse gola, né? Nós vamos fazer aqui, porque depois, quando chegar aqui, que será a parte aqui como se fosse, né, o V do pescoço, chegar aqui, mais ou menos, nós vamos juntar este com este. Juntar todo mundo para trabalhar a outra parte aqui. Então, agora eu vou fazer aqui e já retorno com a quantidade que vocês terão que trabalhar antes de fazer a junção. Então, aqui está concluído a parte que eu falei das tramas até nós fazermos agora a junção. Então, aqui eu tramei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, tá? Então, aqui eu tenho 8 tramas, mas igual eu vou deixar aqui para vocês a fotinho que eu tirei para vocês saberem aqui com quantos centímetros eu fiquei, mas se eu não me engano são 10 centímetros. Então, agora, para dar sequência no trabalho, nós vamos juntar as duas partes. Tá? Então, nós vamos seguir trabalhando da mesma forma, tá? Nada vai mudar aqui. Bom, cheguei aqui no último ponto, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou cortar o fio deste lado aqui.
tá? Então, esse fio aqui eu não vou mais trabalhar com ele. Agora, eu vou trabalhar somente com este fio aqui. Então, agora, eu vou vir aqui e vou dar uma segurada neste fio aqui, para que esse ponto aqui não se perca, né? Não se desmanche. E vou seguir trabalhando normalmente. Aí, eu dou uma ajustadinha nele e sigo trabalhando só para a gente fazer a união de um lado com o outro. Nada aqui do trabalho muda, tá? Ele é tramado exatamente igual. A diferença é que agora nós unimos uma alça com a outra novamente para trabalhar como se fosse uma peça única e não mais separada. Tá? Agora, novamente, eu dou uma segurada no fio aqui. E trabalho o meu ponto aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer e ajustar um pouquinho aqui. Esse fio depois, esse fio fica aqui pra gente fazer o arremate dele e esconder ele na peça. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que está ficando. Bem, a peça, na verdade, ela é assim, ó. Aqui a gente ajusta. E aí, aqui, ó, assim. Tá? Então, agora, ó, eu estou quase chegando aqui na mesma altura da parte de baixo. Tá? Eu vou trabalhar mais uma vez aqui a trama, e aí, depois disso, nos dois lados vão ter casa para botão, tá? Tanto deste lado quanto deste lado. Então, depois que nós fizermos aqui as carreiras, nós vamos vir aqui e vamos contar quantas carreiras eu tenho aqui para fazermos uma divisória na quantidade de botões que nós vamos utilizar e aqui, nessa parte aqui, trabalhar as casas. E como é que vai ser trabalhado aqui? Da mesma forma, eu vou seguir trabalhando conforme o meu trabalho, eu vou continuar fazendo as tramas conforme o trabalho, tá? Então, nada vai mudar. Agora, aqui eu vou fazer a carreira de trama, né? 7, e aí eu cheguei aqui na minha trama, aonde eu vou fazer ela novamente. Vou trabalhar até o outro lado para novamente fazer a trama. Bem, então aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu vou contar 18 para ser par, para a gente poder fazer uma divisória melhor, para vocês poderem entender, tá? Não vou contar aquela última ali que foi o arremate. Então, 18. 18, eu vou fazer o quê, então? Eu vou botar 3 botões. Claro que eu tô dando uma ideia, no meu eu vou colocar 3, o de vocês, vocês vão fazer uma escolha, né, como vocês querem, no caso, fazer. Então, neste caso aqui, a cada 9, como se 9 cordões, né, 1, 2, 3, 4, no caso agora eu vou colocar já, eu vou colocar perdão, aqui já vou colocar uma casa
de botão já aqui nessa... Aqui já nessa primeira... Aqui já nessa primeira carreira eu vou colocar uma casinha para botão já, para ir acertando. E então, depois eu vou fazer a divisória, né? Então, aqui eu já vou colocar uma, eu conto como a primeira carreira da casa. Daí depois, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu fechar 9 cordões, eu faço a segunda casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seria no último, e eu não vou colocar no último, eu vou colocar então aqui no penúltimo cordão a última casinha de botão. Mas é claro, vai ficar a critério da divisão que vocês queiram fazer. Vocês podem colocar mais casas para botão e diminuir a questão dos cordões, tá? As casas são feitas onde? Aqui? Não, as casas são feitas aqui. Ó, nessa parte de cordão aqui, nessa parte de cordão aqui, que os botões ficam aqui, tá? Eu utilizei a contagem aqui só para a gente saber a quantidade de carreiras, mas as casas ficam aqui. Então, como eu disse agora, nessa carreira aqui, então, eu já vou colocar a casa. 2. Vou tirar 2 juntos. Fiquei com 3. Laçada. 4. 5. 6. 7. Isso, fechou. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. Tira 2 pontos, faz 2 pontos em tricô, 2 juntos, a laçada e termina os outros 3 pontos. E aqui eu vou permanecer fazendo o desenho que eu estou fazendo. Então, agora aqui, 1, 2, 3. Laçada, 2 juntos e os últimos 2 pontos. E daqui para frente vai ser trabalhado dessa forma. Você só tem que cuidarem a questão do número de carreiras para fazer as próximas casas. Então, aqui eu já fiquei com a primeira casa. Então, aqui só retificando, na verdade eu falei 9 cordões, não são 9, né? São 6, porque se eram 18, então eu quero 3 casas, então seria de 6 em 6, tá? Na hora eu me atrapalhei na contagem ali, e é 6 cordões, tá? Então, aqui, primeira casa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra casa. Então, agora aqui nós já temos a quantidade de novo, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui será a próxima casa. Só que eu já cheguei também aqui na altura de completar os 5 cordões em tricô. Então, eu vou fazer a casa de botão aqui. Então, 1, 2, 3, laçada, 5, 6, 7. Tá? Então, seria isso aqui, a contagem para fazer a casa. Só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou seguir toda a carreira em tricô, porque agora eu não vou mais fazer trama, eu só vou fazer 5 cordões, mais 10 carreiras, para então completar o trabalho. Só que eu vou primeiro cuidar essa carreira aqui que eu tô fazendo a conversão, para fazer a casa dos botões lá do outro lado. Então, agora cheguei aqui, 3,
Tá na hora de tirar os dois juntos, laçada e 3. Então, agora não tem mais trama nenhuma, agora são apenas carreiras em cordões. Carreiras em tricô neste caso aqui. Sempre lembrando que se vocês não inverteram os pontos como eu inverti ali na hora de separar os ombros, né, aqui embaixo, lembrem que lá no trabalho, só voltar o vídeo, quando eu separei, eu acabei invertendo aqui. Se vocês não inverteram como eu, então aqui vai estar trabalhando em meia. Tá? Então, ó, aqui já, em vez de fazer a trama, eu inverti e continuei fazendo em cordões. Agora, então, novamente toda em tricô. E assim, eu vou concluir aqui e retorno com a peça para mostrar para vocês. Só para mostrar que eu já comecei a fazer o arremate da carreira, mas eu voltei aqui para mostrar para vocês assim, ó, aqui não precisa arremate elástico, tá? O arremate comum mesmo, tá? Não precisa fazer elástico porque não vai ter serventia nenhuma, sendo que a nossa peça ali, ela é aberta na frente, então faça arremate normal. Assim como não precisamos deixar muito fio aqui, porque não vai ter costura. Né? Então, aqui só o fio para fazer o arremate final aqui. Tá? Então, aqui peça concluída na questão de tricô. Agora, temos que fazer a parte dos arremates, pregar botões, para realmente a gente poder dar por concluída a peça. Tá? Então, aqui, ó. Tá? Esse modelo aqui, com esse tipo de fio que eu utilizei, e com a agulha 13,5, ele vai ficar com 22 centímetros na largura por 22 centímetros no comprimento, tá? Aí, eu tenho medidas de corpo, tá? E aí, então, assim, ó, depois eu vou deixar para vocês especificações lá no blog, tá? Da questão de medidas, conforme eu tenho as minhas anotações. Eu deixo para vocês lá, para vocês terem noção, assim, de como é que vai, no caso, para que tamanho vai servir e como é que vocês fazem a questão de escolha da medida, tá? Esse tamanho aqui, ele vai servir em torno de recém-nascido, né? Até 3 meses. Essa é a medida para bebezinho pequenininho mesmo. Tá? Eu fiz esse tamanho aqui, mas vocês podem fazer assim, façam uma amostra e conforme
façam os aumentos de pontos, os aumentos tem que ser aqui, né? E aí depois tem que fazer as divisórias, tá? Esse projeto aqui, eu na verdade eu fui criando conforme mais ou menos o tamanho que eu queria e eu fui colocando as divisórias para que fechassem certinho. Fui eu que fiz a escolha de 7 pontos, depois 14 aqui, para que fechasse um tamanhinho conforme eu queria, que eu queria para um bebezinho recém-nascido, mais ou menos até 3 meses. Certo? Mas como eu sempre digo, tudo depende também da questão do fio que você está utilizando e a agulha, né? Talvez se você pegar essa mesma numeração de pontos aqui, mas em compensação usar num fio molê, por exemplo, que ele é bem mais grosso, eu até vou dizer para vocês aqui, deixa eu só achar. Ó, esse fio aqui é aquele fio todo dia fog. Eu nem sei, mas eu acho que esse fio tava saindo de linha. Não tenho certeza, tá? Eu tô falando uma coisa aqui que na verdade eu não tenho muita certeza. Mas só para vocês terem noção, aqui ó, as especificações dele, ele tem um TES 430, tá? Então ele é mais ou menos similar. Ó, já o Hobby Baby Kids da Círculo tem um TES 400, então fica mais ou menos uma equivalência, né? Até porque assim as indústrias não são a mesma, né? No caso esse aqui é da Cisne, da Cotes Corrente, e esse aqui é da Círculo, então como não são da mesma indústria, é claro que faz variação no fio, mas eu tô dando um exemplo para vocês de que se você fizer essa peça aqui no Hobby, por exemplo, ele vai ficar um pouquinho menor, pouca coisa menor, tá? Porque o TES desse aqui é 400 e esse aqui é 430. Se você não sabe do que eu tô falando, dê uma pesquisadinha na internet sobre TES, TEX, e coloca a numeração e aí você vai entender ali que é nada mais, nada menos que a espessura, né? A quantidade de fios que eles utilizam aqui para fazer a espessurinha do fio, tá? Então eles têm uma quantidade de fios e aí eles fazem lá na máquina, né, o cabo, que é o enrolamento do fio. Então vocês deem uma pesquisadinha. Mas o que eu tô querendo dizer é que se vocês utilizarem um fio mais grosso, agulha mais grossa, mesma quantidade de pontos, isso vai fazer com que a peça fique maior. Fio mais fino, uma agulha mais fina, peça menor. Mas também tem que ver muito essa questão assim, mas eu quero utilizar o mesmo fio, o mesmo tecido, só que eu quero um tamanho maior. Bom, aí sim, nessa situação tem que fazer uma amostra e fazer dentro dessa amostra uma divisória, né? Você quer com quantos centímetros aqui? Né? Então aí tem que fazer aquela regrinha de 3. Se vocês quiserem que eu explique mais sobre a questão eu até fiz já um vídeo aqui de uma blusa onde eu expliquei como é que se faz a medida para você fazer uma peça para você, né? Mas se você quiser que eu explique melhor, peçam aqui embaixo nos comentários que aí eu faço um vídeo explicando só como fazer aumento e diminuições de peça, como eu sei fazer, tá? Não é nada profissional, é como eu aprendi. Eu vou indo muito no erro e acerto, né? Vou fazendo os meus rascunhos, vou anotando, vou fazendo a amostra até chegar ao senso comum do que eu quero fazer. Eu vou deixar agora aqui fotos de como ficou o projeto final. Espero muito que vocês tenham gostado deste projeto, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscrevam para me ajudar, deixem um joinha se vocês gostaram. Por favor, façam aí o feedback comigo para mim ter assim uma noção de como vocês estão interagindo com o canal, certo? Um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!